Presidente, gravação iniciada. Bom, boa tarde, pessoal. Retomando a nossa reunião aqui, nós tínhamos adiantado alguns processos desse turno na manhã, né, mas ficou pendente, acho que o item 65 somente. O item 68, acho que até a doutora Giovana chegou a levantar, mas é de relatora da doutora Bianca, que continuou ausente por motivos de saúde na parte da tarde também. Então, o processo está sendo retirado de pauta por ausência da relatora por motivo justificado. Então, acho que só ficou pendente mesmo 65. Deixa só eu abrir aqui e depois vocês abrem, por favor. Já está na pastinha. Podem abrir, pessoal. Bom, então, item 65 da pauta, o recorrente ao IBMEC Educacional, Grupo IBMEC Educacional S.A. Basicamente, esse processo aqui, ele é um processo de vários decomps, tá? Onde está usando um saldo negativo de CSLL para compensar alguns débitos que são de estimativa, e aí esses débitos de estimativa que são objeto da compensação tensionada, eles acabam sensibilizando o saldo negativo no ano posterior, de 2008. Então, basicamente, a seara aqui é essa. Efetivamente, o problema todo aqui, no que diz respeito à glosa de saldo negativo contra o qual o contribuinte se insurge, é a questão da retenção não comprovada também. A gente já viu alguma coisa disso de manhã, mas é o problema desse processo também. Então, agora eu vou entrar no relatório propriamente dito, formal, mas é isso basicamente. São algumas retenções não comprovadas, que na verdade o contribuinte se insurge contra essa glosa de saldo negativo, e esse saldo negativo, ele impacta por ser o débito compensado estimativo de RPJ do CSLL e o saldo negativo do outro ano. O contribuinte começa a traçar algumas considerações no final, relativa àquela questão que acho que todo mundo aqui já conhece, de se essa cobrança tinha que ser na estimativa desse débito compensado aqui, ou teria que se glosar o saldo negativo do ano posterior, que são sensibilizados por esse aqui, que é objeto da compensação. Então, por isso que eu falei para a gente adiar um pouco, e pode ter uma discussão aqui, e caberia a mim, no meu caso aqui, eu já até adianto meu posicionamento, eu acho que não caberia eu discutir isso aqui no saldo negativo de 2006, nessa compensação de 2008, que vai impactar o saldo negativo de 2008, mas pode ter uma discussão se você poderia se manifestar sobre isso ou não, efetivamente. Até a gente vai entrar um pouco também naquela questão de se o parceiro normativo 2 é passível de adoção aqui ou não, porque o contribuinte aqui, ele defende justamente o contrário do parceiro normativo 2. Por quê? Porque ele quer que não seja cobrada a estimativa, ele quer que seja glosado o saldo negativo do ano posterior, efetivamente. Então, basicamente é isso, a discussão do processo. Agora eu vou relatar, então, na verdade, eu citei as decomps, a primeira, a decomp mãe está nas folhas 2 a 31, e depois tem uma série de decomps filhas com o mesmo direito creditório, efetivamente estão nas folhas 150 a 172, o contribuinte pretendia compensar, os débitos compensados são CSLL de janeiro, fevereiro e junho de 2007, janeiro a março de 2008, e RPJ de março de 2008. A discussão vai se cingir nesses três últimos débitos, eu acho, ou nos de 2008, pelo menos com certeza, pelo fato de que alguma coisa ele conseguiu matar com o direito creditório. A retenção só abre, ou seja, só fica efetivamente insuficiente o saldo negativo dele para esses últimos débitos, que na verdade são débitos de 2008, de estimativa de CSLL e RPJ. Então, item 2 do relatório, consoante o despacho da história de folhas 32 e 35 a 40. 32 é o despacho, 35 a 40 é aquele demonstrativo anexo, onde tem o detalhamento do porquê que o direito creditório foi negado.
das retenções alegadas de 67.99977, somente um valor de 33,02191 foi confirmado. Então, na verdade, do valor pleiteado de saldo negativo de 75.921, só se reconhecer como direito creditório 40.943, ou seja, tem um montante aí de uns 35 mil, 34, 35 mil, que é a retenção que foi objeto de glosa e que refletiu no saldo negativo de 2006, efetivamente. O saldo negativo de CSLL, que é o direito creditório aqui. Cientificado do contribuinte acerca dessa pequena glosa, esse indeferimento parcial de seu pleito. Ela apresentou em 19 de 1 de 2012, efetivamente ela foi cientificada em 20 de 12 de 2011, aí antes de um mês depois apresentou uma manifestação. A manifestação, para quem quiser olhar, está nas folhas 41 a 77 e anexos. Efetivamente, os anexos são muito grandes, porque eu vou depois dizer o que tem nesses anexos aí, efetivamente. Ele traz todas as notas fiscais que deram margem a essas retenções, efetivamente. E como o mercado da nacional, vocês podem até imaginar, tem alunos de diferentes empresas, efetivamente, que deram, pelo que a empresa paga, né, o curso do aluno, efetivamente. Então, tem várias notas aqui, efetivamente, anexadas aqui, tá? Mas isso tudo eu vou depois dizer o que tem em cada parte de elemento. Oi, desculpa, rapidinho. Eu não estou conseguindo ouvir direito. Eu não sei se é aqui em casa ou é você. Aí, mas também não estou vendo a imagem de ninguém aí. Estou achando que realmente, minha internet baixou aqui, qualidade, que eu não estou conseguindo ouvir direito. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Agora, o resto do pessoal... Está dando para ouvir e ver. Então eu vou sair e voltar, então. Tá bom. Aí eu continuo. Tá todo mundo com qualidade baixa na imagem? Eu tô. Acabei de verificar. Eu chequei. Eu confirmei a minha também. Esperar um pouquinho mais normal. Uhum. Pronto. Heitor? Melhorou? Oi, veja se melhorou. Está ouvindo? Eu estou ouvindo. Estou ouvindo. Porque eu acho que o problema é só aí mesmo, porque o pessoal acha que está aqui, está todo mundo normal, Nelson. Estou ouvindo também, está fugindo um pouquinho. Enfim, vá falando, eu vou acompanhando aqui pela leitura, eu acho que dá para poder acompanhar aqui. Obrigado, viu? Tá bom. Então, o contribuinte, voltando ao item 3, ele foi cientificado da indeferimento parcial daquelas retenções glosadas e apresentou manifestação de conformidade. Aí, a DRJ Curitiba prolatou o acórdão de folhas 1939 a 1944. Então, aí, obviamente, onde basicamente julgou improcedente a manifestação de conformidade e não reconheceu o direito creditório que estava sendo litigado aqui. O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância 6 de 3 de 2018, apresentou em 5 de 4 de 2018 recurso voluntário de folhas, o RV está nas folhas 1964 a 2004 em anexo, faz uma breve síntese dos fatos e ele aduz a seguinte argumentação e pedido. Ele se insurge contra... Existe um parágrafo na decisão do Acordo de Majoração de Conformidade, onde o relator, na verdade, que foi o voto único, né, porque na verdade foi unânime o posicionamento da DRJ, ele diz que, na verdade, não vincularia ele às decisões administrativas. O contribuinte ele faz uma interpretação aqui, no sentido de, não, olha, ele tem que ser como se ele tivesse desconsiderado a justiça administrativa, então ele impugna para que seja sopesada a justiça administrativa, efetivamente. Vocês vão ver, eu vou até trazer vou colacionar aqui o voto da DRJ, do relator vencedor lá, que não é isso que o relator diz, que não vai sopesar. O que ele diz é que não tem força vinculante, efetivamente, que até tem um parágrafo que diz claramente que eu posso utilizar na análise, mas que, na verdade, não vincula. Esse que é o teor do acordo da DRJ. Mas o contribuinte faz uma defesa aqui como se não pudesse nem ter sido considerada a decisão administrativa que ele colacionou aos autos.
Esse é o primeiro item, o item A aqui do 4A do meu relatório, é o primeiro pleito do contribuinte para que se leve em consideração as decisões administrativas que colacionam no âmbito do recurso voluntário e também da impugnação. Aí ele começa agora a traçar uma linha de nulidade do despacho decisório. Ele alega que as informações contidas no despacho decisório não são absolutamente insuficientes para a correta compreensão da motivação da expedição daquele despacho. Então, ele diz que o despacho decisório é carecedor de fundamentação. Ele diz que no despacho decisório não tem um relatório que explicasse a origem da compensação, dos fundamentos do crédito, ou mesmo um campo justificativo para parcial não confirmação da retenção. Ele acha o relatório do anexo ao despacho decisório insuficiente, está dizendo, então, que foi carente de motivação o ato administrativo e a alegação dele, efetivamente. Então, passo a citar aqui que princípios constitucionais contraditórios, ampla defesa, motivação, efetivamente. Então, na verdade, ele diz que, no caso de uma negativa de compensação, a legalidade do procedimento do contribuinte tinha que ser minuciosamente descrita na decisão e amparada pela base legal pertinente. Então, ele argumenta, assim, que pela falta de fundamentação do despacho decisório em litígio, ele cita que um acordo da RJ Rio de Janeiro antes decreta a nulidade de um despacho decisório, ele argumenta que não está bem fundamentado, falta fundamentação, então conclui que o despacho decisório é nulo, porque é desprovido de fundamentação adequada, que lhe permitisse o pleno exercício de defesa, insurgindo-se assim contra o processamento da autoridade julgadora de primeira instância e pugna pela nulidade do despacho decisório, tal como já tinha feito em sede de impugnação aqui. Por ser de impugnação, não, vou botar aqui, em sede de manifestação de inconformidade. Bom, aí ele, uma vez encerrado esse argumento de nulidade, ele traça a decisão administrativa, primeiro argumento, tem um argumento de nulidade, que é o segundo, passa a entrar no mérito efetivamente. Ele diz que, na verdade, adotou um procedimento correto e, dada a correção do procedimento adotado por ele, o recorrente, a única conclusão é que, em relação aos créditos próprios do saldo de beneficência, ele não reconhece o despacho, que são retenções, efetivamente, e tal, o que ele conclui é que, na verdade, ou as fontes pagadoras não informaram as retenções das contribuições na fonte, ou até mesmo deixaram de informar, ou seja, não informaram corretamente, ou deixaram de informar na DIRF. Ele diz que, olha, como eu fiz tudo corretamente, e há uma retenção não reconhecida pelo despacho decisório, eu concluí que, na verdade, isso se deveu a uma insuficiência de prestação de informação na DIRF, seja por falta da informação ou por informação incorreta das fontes pagadoras. Então, ele diz efetivamente que é o que tudo indica, a partir do cruzamento das informações prestadas pela recorrente da DECOMP e da IPJ, com as informações contidas na DIRF, a Receita Federal aparentemente não identificou as retenções. Então, ele disse, na verdade, levou ele a crer que não tinha sido informado pelos contribuintes em DIRF, efetivamente. E aí ele começa a dizer que, na verdade, as retenções realizadas efetivamente decorrentes do rendimento de prazo, ele acha que é suficiente para demonstrá-las, ele entende que são demonstradas as retenções, pelos elementos de prova que ele cita como capazes de demonstrar as retenções. Decompos apresentados são nas folhas 115 ao 102, a DIPJ, que ele entregou, folhas 173 a 310, e ele que entende que, aliás, tais documentos ainda, ele traz um livro Razão e um livro Diário. Eu vou discorrer um pouco sobre isso quando eu falar do mérito, efetivamente, da suficiência probatória dessas retenções em si, mas o que ele diz é o seguinte, olha, com esses aqui, mais as notas fiscais, efetivamente ele vai trazer um conjunto de notas fiscais, depois ele vai dizer, olha assim, de reconhecimento, e ainda que os valores lançados na contabilidade enquanto suporte das notas fiscais foram de 384.730. Ou seja, ele cita aqui como conjunto probatório capaz de comprovar as retenções que estão em litígio aqui, DECOMPs, e a DIPJ, que ele de iniciativa dele que ele entregou, livros Razão e Diário, então aí as folhas estão citadas, efetivamente, e mais as notas fiscais, que são um conjunto bem grande de notas aí, as folhas são 384 a 1.730, são folhas que se referem exclusivamente a notas fiscais de prestação de serviço, efetivamente. E ele acha que com isso ficou comprovado também a efetividade dos rendimentos pagos à recorrente, então sobre as quais deveria ter incidido a SRF, então a se retira pelas fontes pagadoras. Ele diz que, na verdade, aí ele faz uma consideração aqui, que a documentação adicional, ele protesta pela produção de prova documental suplementar, cita aquele artigo do PAF, que é aquele artigo de força maior, efetivamente, o 16, parágrafo 4 linear, que fala de produção de prova por força maior, efetivamente, citou aqui, efetivamente, como
motivação para requerer produção de provas fundamentais, vocês vão ver que ele nada anexou de prova em recurso voluntário, já vou adiantando. Esses elementos estavam na impugnação e o recurso voluntário dele ele só traz uma decisão da DRJ-Anex, não tem nenhuma prova adicional. Efetivamente, eu vou até falar um pouco disso depois, porque isso acaba sendo um problema aqui, porque vocês vão ver pelo teor do diário e razão, é um pouco complicado a gente conseguir enxergar a retenção que está em litígio nas notas fiscais, obviamente que não é tão fácil. Ele não faz lançamento individualizado no diário e razão, faz mensal, e aí por filial. Então, na verdade, eu não tenho como cruzar cada nota fiscal ao diário e à razão, não consigo. E ele não fez nenhuma planilha para tentar fazer a correspondência. Mas eu vou falar isso depois. Então, ele entende assim, segue o contribuinte, com base no livro diário, razão, e notas fiscais apresentadas, o saldo negativo de CLCL 2006 pleiteado está comprovadamente existente. E ressalta que mesmo no caso de ausência de recolhimento, aí é que veio com outra argumentação, ele acha que mesmo no caso de ausência de recolhimento dos valores devidos pelas fontes pagadoras, ele faria jus à utilização dos valores. Ou seja, aqui já deduz um outro argumento que é, olha, ainda que não tenha sido retido, eu poderia efetivamente usar desse valor de retenção como direito creditório, efetivamente, a título de saldo negativo. Obviamente, depois da apuração, efetivamente. Traz jurisprudência administrativa acerca do tema, dizendo que não cabe a recorrente suportar o ônus pelo não cumprimento das obrigações principais acessórias pelas fontes pagadoras, e, no final, que seja reconhecido o direito creditório, efetivamente, dos valores de retenções sobre os rendimentos aqui. Ele repete, devidamente comprovados por razão, diário e notas fiscais apresentadas, e aí ele passa também depois a requerer uma prova pericial, efetivamente, que já foi indeferida pela Acórdão Acor, efetivamente. Tem um requerimento de perícia e também tem um requerimento de diligência aqui, que eu acho que eu vou abordar aqui depois. Entende que a fundamentação, efetivamente, deve ser afastada, porque os documentos que ele apresentou são suficientes para comprovar a efetividade das retenções, e aí ele vem aqui, ó, repete uma vez mais que o pedido de prova documental suplementar sequer foi ponderado. E o pedido de conversão de julgamento em diligência para a realização de prova pericial, porque ele faz assim, eu quero converter um julgamento em diligência para a realização de uma prova pericial. Oportunidade de que a fiscalização poderia analisar tais informações, ou expressamente negado pela decisão também recorrida. Então, ele defende que se converta o julgamento em diligência para a realização de prova pericial contábil, oportunidade em que a fiscalização poderia analisar tais informações efetivamente. Aí ele vem com um argumento que é o jurídico, assim, mas eu achei um pouco vazio, não tem nada aqui. Ele diz que, se mantido o teor do deciso, haverá enriquecimento ilícito do fisco. Então, assim, por isso, com base nisso, tudo anteriormente disposto nessa enriquecimento ilícito do fisco, se eu mantiver o teor do recorrido, ele requer que seja analisada, homologada integralmente a compensação realizada pela recorrente, que o direito creditório existe em sua totalidade. Então, basicamente, esse aí é o mérito do contribuinte. Agora, a partir do item M aqui, é aquilo que eu falei para vocês inicialmente. Ele começa a produzir um tópico onde ele alega que, ainda que se entenda pela não comprovação da totalidade do crédito CRF, não reconhecido pelo CSRF, não reconhecido pela RFB, não se justifica a cobrança dos débitos declarados e títulos como não quitados, por se tratar de estimativas mensais, efetivamente, e, diante de seu não reconhecimento, deveriam ser excluídos do ajuste anual. Ou seja, aqui ele começa aquela questão que eu até adiei o julgamento da tarde, que é o seguinte, olha, essa estimativa que eu compensei, mesmo que eu não tenha um direito creditório, ela não é, efetivamente, ela é só uma mera antecipação, ela não é efetivamente um crédito tributário. Então, se eu não reconhecer essa compensação, eu teria que levar esse não reconhecimento do ajuste, excluindo essas retenções, ou seja, esse parcial do saldo negativo, com a apuração do ajuste anual devido no calendário. Porque ele apurou um saldo negativo, então o que ele defende aqui do IPM em diante é que deveria se reduzir o saldo negativo dele e não cobrar esses débitos de estimativa que ele quer compensar com esse saldo negativo que está em litígio. É isso, efetivamente. Ele defende que a RFB não pode exigir valor de estimativa do tributo, porque esse valor só serve para apurar o tributo pagar no fim do ano, só pode cobrar o valor ao tributo efetivamente devido e apurado no final do período base, visto que a estimativa é uma antecipação presumida do tributo a pagar e não o tributo em si. E ele começa a citar uns acordos da CSRF, que era quando o posicionamento era esse, hoje o posicionamento já é diverso na CSRF. A posicionamento hoje em dia de parecer normativo 2, de dar o saldo negativo e cobrar a estimativa, efetivamente. Eu vou até trazer um acordo aqui, efetivamente. Mas ele se apega. E aí, o que ele faz aqui? Ele começa a se debater contra todos os pareceres da Procuradoria que davam margem, efetivamente,
a não cobrar a estimativa, que eu acho que vocês conhecem essa discussão. Houve um tempo que a Procuradoria não queria inscrever em dívida o débito estimativo. Efetivamente, ele cita esse parecer da Procuradoria e tal, e diz que o parecer 88, que foi o que mudou de entendimento, isso aí, não seria aplicável, por quê? Porque ele dependeria da estimativa extinta na compensação ter sido considerado no ajuste, que ele disse que não foi porque ele apurou saldo negativo. Eu não concordo muito com essa tese, mas até dele é o seguinte, olha, o parecer 88 fala em estimativa extinta na compensação tenha sido considerada no ajuste, e eu, como eu apurei um saldo negativo, a estimativa não foi considerada no ajuste. Então, na verdade, não se aplicaria nem o parecer normativo 88, que reverteu o entendimento de não cobrança da estimativa do 1658 e do 193. Então, ele diz, na verdade, conclui que a própria jurisprudência administrativa revela que a lógica da fiscalidade fiscal está totalmente equivocada ao cobrar a estimativa não compensada dele efetivamente, informada como débito na DECOMP, que não se homologou totalmente. Então, ele rejeita o entendimento azarado. Agora, é isso aqui. Que esse item Q, o que é? O acórdão recorrido, ele se baseou basicamente na existência de fundamento legal para cobrança. Ele não entrou muito nessa questão de saldo negativo, estimativa disso. O acórdão, se vocês forem ler o recorrido, ele é bem sucinto, ele fala o seguinte, olha, a base legal para cobrança com base no 858 do Rio e no artigo 6º caput 430. Então, na verdade, aí, ponto, não tem como afastar a cobrança. Aí o contribuinte diz o seguinte, olha, mas isso não é débito decorrente de tributo apurado, volta àquela linha que é antecipação, efetivamente, que ele pretendeu optar por compensações declaradas, aí cita a presença dessas estimativas que ele queria compensar nas linhas da DIPJ de 2018 e cita as DCTF de 2018. Então, o que acontece? Da 1731 em diante, ele já está nessa seara do resultado da não compensação em 2008. Ele mostra, olha, eu tenho aqui essas estimativas que eu quis compensar, e você diz que eu não posso compensar totalmente, elas estão na declaração de 2008, efetivamente é no calendário de 2008, e estão nas minhas DCTFs, efetivamente. Então, na verdade, isso é só antecipação, não poderia ser cobrado ainda que você goze do meu saldo negativo de 2006. E ele diz que se prevaleceu o entendimento do despacho decisório, efetivamente não foi quitado, o crédito de saldo negativo sofrerá diminuição, mas ainda assim ela registrará saldo negativo de CRSL e RPJ, o que é feito a partir dos valores de saldo negativo registrado pelo ano. Assim, se prevaleceu o despacho decisório, diante da não homologação, em razão da suposta não comprovação, ele acha que, na verdade, os débitos de estimativa de CSLL que ela pretendeu pagar por meio da compensação que não foram quitados, efetivamente, tem que ser objeto de diminuição do saldo negativo de CSLL e RPJ para tais anos. Essa é a discussão adicional que tem aqui, se a gente vai entrar nisso ou não, aí depois, efetivamente, eu até entro, mas, na verdade, eu entendo que isso aí teria que ser discutido em outro momento. Então, em resumo, ele diz o seguinte, olha, a não homologatoriedade das compensações e dizer que a recorrente possui débitos em aberto, a RFB simplesmente pretende cobrar valores que não são tributo, mas sim mera antecipação de tributo. Para argumentar a seguir, que caso seja mantido não reconhecimento da quitação do valor do CSLL mensal por estimativa e DRE mensal por estimativa que ele queria compensar, tais valores não poderão ser cobrados direta e indiretamente da recorrente, tá, como pretende a RFB, podendo apenas, aí que vem a fundamentação, ter o efeito de não possibilitar o reconhecimento da formação da totalidade do crédito negativo para a recorrente na DPJ 2009, que é o ano calendário de 2008 em si. E, por fim, ele volta, reiterando que quer converter o julgamento em diligência, para que sejam verificados os registros contábeis da recorrente, e começa a elaborar uns quesitos de perícia a propósito, dizendo que oportunamente indicou os assistentes técnicos, efetivamente, e que toda a documentação necessária para comprovação pode ser localizada no sistema interno da RFB, e opinando pela obediência ao princípio da verdade material. Começa a dizer que a decisão ignorou o fato de que a recorrente juntou os razões no diário, que eu vou mostrar aqui para você que, no meu entendimento, não é verdade isso, e que esses livros demonstrariam todo o saldo negativo objeto de compensação. Então, ao final, ele pleiteia que, primeiro, declarada a nulidade do despacho decisório, por ausência de fundamentação, efetivamente, citos os princípios constitucionais que ele citou anteriormente. Caso assim não se entende, se anulem com a conversão do processo em diligência para a realização de prova, perícia contábil necessária para a formação de convicção dos julgadores contra as retenções que foram glosadas, e, alternativamente, ele requer o reconhecimento da totalidade efetivamente, ou caso assim não se entenda, esse W32 aí, ele quer que se declare a impossibilidade de cobrança dos débitos não homologados, porque ele acha que, na verdade, são
débitos de estimativa que não poderiam ser cobrados, nos quais ao final foi apurado saldo negativo em 2008, então não poderia ser objeto de cobrança. Efetivamente, essa é a questão, basicamente. Se vocês tiverem alguma dúvida fática, eu estou aqui, ou de páginas, eu estou aí para esclarecer, mas é essa basicamente a questão. Um saldo negativo glosado por insuficiência de retenção, o contribuinte faz um link com o saldo negativo do ano posterior, porque esse débito de compensação de estimativa e não quer que seja cobrado isso aí, porque ele acha que, na verdade, teria que ter uma glosa do saldo negativo do ano posterior que esse débito sensibilizado. É isso, basicamente, pessoal. Posso passar o voto? Bom, então, vou seguir. Bom, item 5 do voto, cientificado em 6/3, a contribuinte apresentou em 5/4 recurso voluntário, o pleito assim é tempestivo e passa a sua análise. A primeira, vamos abordar aquela questão das decisões administrativas. Contrariamente ao defendido pela recorrente, a autoridade julgadora de primeira instância não afastou a possibilidade de sopesar e considerar os precedentes apresentados pela recorrente, mas tão somente asseverou que os mesmos não possuíam força vinculativa, de forma que pudesse estar a contrariar dispositivo legal ou regimental ou não adotá-los, conforme itens 13 a 15 do acordo recorrido, que eu trago aqui, ó, vocês vão ver que ele no final tem um item bem claro que ele diz o seguinte, olha, final do voto da DRJ, assim a abundante jurisprudência referida pelo impugnante não dispõe de força vinculativa, mas ele diz, olha, ressalvo que eu grifei, construindo tão somente em elementos formadores de convicção dessa autoridade julgadora, ou seja, ele não rejeita em nenhum momento, como o contribuinte alegou, a força desses elementos, desses julgados, como elementos formadores de convicção do julgador em si. Então, com isso aí, eu entendo que essa possibilidade de consideração desses julgados é incontroverso, foi acatada pelo acordo recorrido, ele nunca disse que não ia desconsiderar, efetivamente, ele disse que não tem força vinculativa, mas a possibilidade de sopesar os acordos que o contribuinte pleiteia em recurso foi plenamente respeitada pela autoridade julgadora de primeira instância. Então, acho que isso aqui é matéria incontroversa, a possibilidade de considerar na análise sem força vinculativa, que ele nem fala de força vinculativa no contribuinte, até coloco isso aí. Os precedentes, então, na verdade, não vejo litígio quanto a esse tema do contribuinte em si. Quanto à nulidade de despacho decisório, eu trago aquela fundamentação que eu acho que, na verdade, eu já trouxe em outros julgados aqui, mas acho que a doutora Mauritânia não conhece, então eu vou seguir aqui, do item de nulidade. Eu entendo que, na verdade, tem que haver ou violação às hipóteses do 59, ou caracterização de efetivo prejuízo ao contribuinte, o que pode, às vezes, ter uma superposição das duas hipóteses aqui, efetivamente. Digo que, na verdade, quando não há prejuízo e nem há nenhuma ocorrência, nenhuma disputa do 59 do PAF, eu rechaço a decretação de nulidade, mas sempre abrindo possibilidade, com base no 59 terceiro do PAF, de eu poder decidir o mérito a favor do sujeito passivo, efetivamente, isso é até um fundamento adicional para que eu não declare a nulidade assim. Eu acho, assim, com base nesse arcabouço normativo, que sempre que a solução mais adequada processualmente, sempre que eu puder prosseguir na análise, para fim de provimento ou não do recurso, sempre que não houver tido prejuízo ao contribuinte, e que há tão somente, como eu acho que é o caso aqui, é uma alegação de ocorrência de violação ao arcabouço normativo em vigor, por parte da autoridade emissora do despacho, efetivamente. Aí cito aqui que aquela jurisprudência que eu sempre trago do STJ, que fala também da nulidade da ocorrência de prejuízo, trago um acordo da Câmara Superior aqui, efetivamente. Agora, do item 12 do voto em diante, eu vou falar um pouco agora do caso em específico, se foi o que eu embaso para dizer se é ou não nulo. No caso em análise, o despacho folha 32 foi levado pela autoridade competente, atendeu a todos os requisitos aplicáveis à luz daqueles estabelecidos pela auto de infração, na verdade é um despacho, mas dá para fazer uma correlação entre os requisitos do artigo 10 e os do despacho decisório. Ainda tem os anexos, folha 35 a 40, que, na verdade, discriminam efetivamente por que o contribuinte teve o direito creditório negado efetivamente. Então, eu acho que, na verdade, dessa forma aí, houve uma detalhada descrição da motivação da autoridade tributária e, assim, foram oportunizados, na forma legalmente determinada, o contraditório e o amplo direito de defesa, aqui exercidos através da manifestação de conformidade anterior e do recurso aqui sobre a análise. Então, acho que não tem problema nenhum quanto a cerceamento de defesa ou de respeito ao princípio do contraditório. Corroborando tal conclusão, em ambas as etapas recursais, o contribuinte demonstrou ter conhecimento e compreensão plena do centro da motivação do indeferimento. Ele está claramente ciente que não se confirmou parte das retenções que ele alegou efetivamente e que o direito creditório foi negado pela DRJ por insuficiência probatória do conjunto que ele apresentou nos autos.
Então, na verdade, eu não acho que houve excesso de prejuízo ou caracterização de qualquer hipótese de nulidade. Não vejo também nenhuma hipótese de irregularidade de correção ou omissão prevista no 60. O despacho está devidamente motivado e o acórdão também, de forma clara e objetiva, e foram oportunizados para defesa e contraditória exercida a partir da utilização da lei de objeto presente análise. E aí eu trago aqui só um acórdão, efetivamente, aqui, onde se analisou, era de uma decump também, onde o conselheiro Valdir Navarro tem um acórdão. Ele disse que, na verdade, não se confunde a falta de motivação com a motivação sucinta. Eu acho que é isso, tem uma motivação sucinta, mas com os anexos dá para ver perfeitamente o que levou a essa glosa de saldo negativo em si, e, na verdade, ele só traça aqui, eu só reproduzo, porque ele traça uma distinção entre a ausência de motivação e motivação sucinta, efetivamente. Ou seja, o ato está com motivação sucinta, mas suficientemente detalhado para o contribuinte compreender e exercer o contraditório em ampla defesa aqui. Então, com base nesses fundamentos, eu rejeitei a preliminar de nulidade do despacho decisório do contribuinte. Quanto ao mérito, agora a gente vai entrar um pouco na questão dos elementos probatórios da retenção. Eu trago aqui os artigos que permitiam ao contribuinte aproveitar o saldo negativo como direito creditório, que então está legalmente amparado, efetivamente. Agora, aqui no item 19, para quem quiser olhar mais a prova, está tudo especificadozinho, como eu gosto de fazer em processo maior, efetivamente, o que o contribuinte trouxe efetivamente. Então, o que eu tenho aqui de elemento de prova? Tem a DIPJ de 2007, está nas folhas 173 a 310. Tem o livro Razão da Recorrente, é uma razão de 13 páginas curtinha, porque ele faz partidas mensais, que eu falei para você, nas folhas 326 a 339. Tem um livro diário de 40 páginas, também curto, também mensais, efetivamente, os registros. Ele faz mensais abrindo só por filial, das folhas 340 e 383. E da 384 até a 1730 são planilhas, mas veja bem, essas planilhas elas só têm o seguinte: a totalidade das notas fiscais listadas e um total ao final. Não tem nenhum tipo de tentar correlacionar através de planilhas os diários às notas fiscais em si. Se vocês quiserem olhar as planilhas, elas são na parte final aí dessas páginas aí, efetivamente, dessas 1730, efetivamente. Ele tem algumas notas que ele diz que foi localizadas, identificadas, e outras não identificadas, efetivamente. Traz duas planilhas, mas as planilhas são assim: uma lista de notas fiscais, efetivamente, e ao final uns totais, sem tentar se vincular aos registros contábeis em si. Aí vocês vão ver que tem umas outras provas adicionais, mas o que são essas provas adicionais? Então, 73 e 186. São a questão de DIPJ de 2008 e DCDF de 2008. Para ele alegar que era um débito só antecipado, que então não poderia ser cobrado. Então, elas se referem a essa outra alegação de impossibilidade de cobrança dos débitos, que eu vou analisar num tópico próprio, não são do mérito da retenção em si. Por isso que eu observei aqui. Aí eu trago aqui, até foi usado esse... Eu acho que, não sei se o acordo recorrido usou o artigo do RIR ou usou a base legal que dá margem ao RIR, né? Mas ele cita também, esse dispositivo que ele usa, porque o acordo recorrido, ele disse que só poderia ser feito efetivamente isso se o comprovante tivesse o comprovante de rendimento, né, da compra de retenção da fonte, emitido em seu nome pela fonte pagadora. Eu sempre adotei esse posicionamento da RJ, que era o seguinte: sem dúvida o comprovante de rendimento é suficiente, mas eu sempre tive aberta alguma outra prova, efetivamente, que tivesse suportada pelo 837 do RIR, que fala que, na verdade, 923 do Rio, porque eu digo o seguinte: além desse comprovante, ele teria que, além desse ter esse comprovante de rendimento, oferecer o rendimento incluído na declaração com base no 837, mas eu admito alguma prova adicional que esteja de acordo com o 923 do Rio, que diz que a escrituração faz prova em favor do contribuinte em si. Então, na verdade, com base nessa assim, seara que eu abro a possibilidade de, respeitando o 923, flexibilizar um pouco, porque, na verdade, ela diz, eu entendo que o 942 e o 943, eles dizem que é uma prova suficiente, mas não que ela é uma necessária prova para o contribuinte deduzir a retenção, esse comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora. Então, eu sempre aceitei, o contribuinte poderia fazer uma prova diversa, efetivamente, mas o que teria que ter nessa prova? Uma efetiva retenção da fonte pagadora, ou seja, não só o registro contábil da receita e do tributo a recuperar, mas também um recebimento financeiro líquido da retenção. Acho que o doutor Donelas hoje falou nisso também. Acho que ele também concorda com isso, efetivamente, para comprovar que ele não recebeu o valor bruto, sem reter, efetivamente,
eu quero a contabilização do montante alegado a tributo recuperado e da receita em si, e, na verdade, que a receita tem sido oferecida à tributação. Ou seja, além dessa correlação contábil com documentação hábil e idônea envolvendo o recebimento financeiro líquido, também que tenha na DIPJ em si a efetiva tributação, efetivamente. Ou seja, se ele me trouxer uns elementos que consigam, assim, endereçar esses 3 pontos aqui, eu aceitaria, ainda que não haja comprovante de retenção pela fonte pagadora. Aí, no item 24, eu passo a sustentar que esse ônus é dele, nesse caso aqui, o que é importante nesse caso aqui, efetivamente para afastar, como o doutor Nelson mesmo já fez no outro processo superior de hoje, a questão da gente ter que diligenciar, efetivamente, se fosse algo que ele não pudesse produzir, mas óbvio que isso aqui é uma seara de produção do contribuinte. Contabilização, documento que deu base de contabilização, recebimento financeiro líquido, isso tem que manter registrado para fins até de registrar a contabilidade em si, e depois até para fazer a DIPJ dele, efetivamente, como tudo com uma documentação hábil e idônea. Então, na verdade, eu digo que o ônus de, cito 373, o ônus de produzir essa prova do direito creditório aqui, que para mim estaria vinculado a esses elementos que eu citei, é dele, efetivamente. Agora eu vou partir do item 25, efetivamente. Vamos falar um pouco das provas dos autos, efetivamente, à luz disso que eu estabeleci como requisito necessário para aceitar a retenção como base do direito creditório. Não houve informe de rendimento, isso é uma coisa que, assim, eu não sei se alguém aqui acha que informe de rendimento é a condição necessária para se deduzir, como o acordo recorrido achou, efetivamente, e não fala de mais nada. Não tem informe de rendimento, essa é a primeira coisa que eu faço. Se tivesse, eu não entraria nessa questão da prova subsidiária aqui, efetivamente. Ele não apresenta lançamentos contábeis individualizados que eu possa individualmente corresponder às retenções. Ou seja, o que eu tenho aqui? Eu tenho nos diários de razões, se vocês quiserem olhar, e é assim, filial tal, IBMEC Vila Olímpia. Aí tem valor do CSL a recuperar retido no mês tal, ponto, efetivamente. E as notas vêm todas especificadas aqui. E ele não fez qualquer esforço no sentido de cruzamento desse valor mensal registrado por filial com as notas e tal. Ele simplesmente pegou um total de notas e falou, olha, total retido do CSL é tanto, efetivamente. Não fiz nenhum cruzamento para fins de eu sequer ver que estava registrado contabilmente, efetivamente. Então, na verdade, eu acho que ele não se desencumpriu ao contento do ônus só com base nisso, efetivamente. E aí tem um problema que eu traço no 25.3, efetivamente, que ele, na verdade, não trouxe nenhum comprovante que houve a efetiva retenção com base em retenção do montante financeiro que ele recebeu, ou seja, que ele teria recebido um montante líquido, efetivamente. Eu acho que, na verdade, essa argumentação dele de que ele poderia deduzir a retenção, ainda que não recolhesse, eu acho que isso aí, eu particularmente só interpreto se ele tiver o comprovante de rendimento, eu não aceito isso. Ele diz o seguinte, olha, tudo bem, eu mesmo que eu não tenha o comprovante de rendimento e não demonstre para a autoridade fiscal e para a autoridade julgadora que houve a retenção, eu poderia me aproveitar. Isso para mim não é verdade. Eu até acho que se ele tiver o comprovante de rendimento, ele tiver a fonte pagadora, a lei diz que é suficiente para ele. Agora, em outra hipótese, não. Então, na outra hipótese, que é o caso aqui, que ele não tem o comprovante de rendimento, eu acho que ele teria que apresentar ao menos a efetiva retenção e a questão contábil, que também aqui é um óbvio para mim. Eu consegui ver que até que essa retenção foi registrada contabilmente. Até para eu poder usar o 923, que é a base legal que eu busco para poder abrir um pouco, além do comprovante de rendimento, a prova em si, da retenção. Então, na verdade, eu acho que em caso de ausência de forma de rendimento, ele tem que trazer a comprovante de retenção e ter a necessidade de evidência do registro contábil para você recuperar e individualizar para cada retenção afetada. Ou, ao menos, que contabilmente se demonstre a consistência entre as retenções e o tratabilidade de registro contábil. O que ele poderia fazer? Ele poderia fazer um esforço aqui e me dizer, olha, Heitor, você está vendo essas notas que são submetidas no mês tal, foram contabilizadas no mês tal, trazia efetivamente, olha, o total de notas é tal, estão corretamente contabilizadas, o imposto a recuperar é tal, efetivamente, está tudo de acordo com a diária e razão. Não tem nada disso. O que tem é um bolo de notas fiscais, efetivamente, aqui, com umas planilhas que totalizam, ao final, esse total de notas fiscais, e uma razão mensal por filial ainda. Ou seja, eu teria ainda que, segundo o contribuinte, para fazer essa análise, você teria ainda que pegar as notas e, olha, está vendo esse pagamento aqui, ele é da filial tal, eu nem sei se a gente teria como fazer essa informação aqui. Isso é ônus do contribuinte, com base no 3731, que a gente está falando de decompte, que é o que eu acho. No item 26 aqui, eu só rebato um pouco a acusação dele de que não foi considerado esse diário e razão lá, não foi isso que aconteceu. Aconteceu que a autoridade julgadora falou o seguinte, olha,
você trouxe de razão, mas eu acho que o comprovante de rendimentos é o elemento, para mim, é necessário para eu lhe dar a retenção. Não foi ignorar. Ele disse o seguinte, olha, o necessário não foi trazido efetivamente. Entendeu? Então, na verdade, não acho que não houve, efetivamente. O que ele disse foi o seguinte, é insuficiente a prova que você trouxe efetivamente. E aí eu trago um outro elemento, que é aquilo que eu falei para vocês. Ele pugna por produção de prova adicional, cita aquela linha do 16.4 que fala de força maior, mas o recurso voluntário dele não tem nenhuma prova adicional. Ou seja, ele disse, olha, tem que ter comprovante de rendimento, mas está tudo em sede impugnatória, aí vocês podem até olhar. Tanto que eu faço menção, vocês podem até ver, até a 1730, 1816 são as provas, o recurso voluntário entra na 1964, o processo tem basicamente 2.000 e poucas páginas, não tem nada de final anexão. Depois vocês tiveram depois conferir isso aí nos autos, efetivamente. Então, no mérito, eu acho que os elementos são insuficientes para comprovar a crise do direito creditório em lite, que são as retenções não confirmadas, pleiteado pelo contribuinte, a quem incumbiu o ônus probante. Então, eu voto por negar o provimento da argumentação de mérito do recorrente contra as retenções não confirmadas. Agora, a gente vai tratar daquele último item, são só 2 páginas, aí é que talvez a gente discuta um pouco efetivamente. Eu acho que, na verdade, são matérias que extrapolam a presente lide, efetivamente, que ela se exaure no reconhecimento do direito creditório do saldo negativo CCL do ano de 2006 e a consequente homologação das compensações pleiteadas com esse direito creditório até o limite de direito creditório reconhecido. Então, eu acho que a nossa manifestação aqui não pode abranger a análise de saldo negativo de RPJ CSL para a 2008, que são direitos creditórios diversos, efetivamente. Então, restaria incabível a mim que eu adentre na serial de cobrança dos débitos de devedores de estimativa CSL de 2008, permanecerem abertos, tratar de etapa diversa, posterior ao não reconhecimento do direito creditório em litígio, em sua totalidade, e a consequente não homologação parcial dos produtos liquidados. Eu sempre manifestei assim, que a etapa de cobrança não era minha aqui, entendeu, efetivamente. O que eu acho, efetivamente, é que nesse caso aqui, é que a discussão tem que se dar quando ele utilizar o saldo negativo de 2008, efetivamente, e aí sim, nessa seara do processo em que se discute como o direito creditório do saldo negativo do ano calendário de 2008, é que a gente vai poder discutir se cobra como saldo negativo ou se cobra estimativa e concede o saldo negativo, que é aquela discussão do parecer normativo 2, efetivamente. Eu acho que aqui, então, a gente não é disso. Eu pensei em não conhecer disso, mas, na verdade, não é muito não conhecimento, porque eu pensei pelo seguinte, porque eu estou abrindo a argumentação toda dele para poder negar, né? Então, na verdade, estou analisando toda a argumentação dele. Eu optei, na verdade, por negar provimento disso aqui, com base nesse fundamento. Eu não me senti, assim, não conhecendo dessa matéria aqui, efetivamente. A própria jurisprudência, aí é engraçado isso, né? Ele quer que a gente se manifeste sobre essa cobrança aqui, mas todos os processos que ele traz, e ainda que sejam com posicionamentos diversos, como é que está se falando, efetivamente? Está se analisando se cobra estimativa ou não, quando se analisa o saldo negativo daquele ano calendário, entendeu? Ou seja, não está se falando no ano calendário pretérito se eu vou cobrar o saldo negativo oriundo da estimativa do ano calendário posterior, efetivamente. E outra coisa, eu trago aqui o posicionamento, eu sei que não é o adotado por nós aqui, efetivamente, mas é que atualmente o posicionamento também prevalecido é justamente contrário ao que o contribuinte está pedindo. Ou seja, é no sentido de se cobrar, sim, estimativa e se reconhecer o saldo negativo de CSLL, com base no parecer normativo 2, eu trago um último acordo, que acho que a doutora Viviane, que era relatora, que adotou o parecer normativo 2 na Câmara Superior de Recursos Fiscais, efetivamente. Ou seja, mesmo sob essa ótica, então, não teria nem como reconhecer, fiz um áudio argumentando um tanto aqui do pedido, efetivamente, o posicionamento é contrário, efetivamente, ao que ele efetivamente... E mesmo o nosso posicionamento aqui não é no sentido de fazer isso que ele está querendo, né? Vocês prestem atenção. A gente nunca fala aqui para... Na verdade, não goze o saldo negativo e efetivamente não cobre estimativa. O que a gente faz, às vezes, é sobrestar para se manifestar em conjunto. O que ele quer não é isso. O que ele quer é o seguinte, olha, não me cobre desses débitos não compensados e me glosse meu saldo negativo. Esse que é o pedido dele, que vocês viram até quando eu relatei, efetivamente. E diligência e perícia, aquele em linha com o que a gente já discutiu de manhã, efetivamente, que não cabe a gente suprir esse ônus probante do contribuinte, que é estabelecido com base no 373, com base em diligência, e perícia, que eu acho que não é matéria de conhecimento específico, além do conhecimento do julgador, que justifica a produção de perícia.
Essa eu acho que é a fundamentação que a gente tradicionalmente usa aqui. Então, eu rejeito também o pedido de diligência de perícia. A gente traga uns acordos do CARF aqui, aí com base nesse arcabouço todo que eu relatei e votei aqui, eu nego o provimento ao recurso, efetivamente. Todos os pedidos da recorrente, inclusive da cobrança, diligência, perícia, mérito das retenções e rejeito a nulidade do auto de infração. É isso, pessoal. Eu acho que, na verdade, eu só trouxe isso de tarde porque essa questão de saldo negativo, que influencia o saldo negativo posterior, eu nunca tinha discutido, e eu não sei como é que é o posicionamento de vocês quanto a isso. Eu, praticamente, sempre disse que eu achava que acabou a mineração de compensação aqui, acabava a lide aqui contra essa DECOM, né? Mas eu não sei o que vocês acham e tal. E tem a questão também do parecer normativo, se alguém, não sei, quer falar alguma coisa disso. Presidente, antes de começar, eu só destacar que eu senti falta da discussão aí sobre a súmula 143, porque no caso, você, na verdade, eu acredito que você está até seguindo aquilo que a súmula prescreve. Mas não fez nenhuma citação a ela, acho que seria interessante. Boa dentro, por exemplo. É 143? É 143, porque, considerando o seu raciocínio, estaria alinhado à súmula, mas a sua emenda não estaria. A sua emenda, ela parece que foi a mesma da DRJ, e ela é mais restritiva a emenda. Então, acho que seria interessante trazer isso como um fundamento adicional. Tá bom. Tá ótimo. É isso mesmo. Que essa súmula é que rejeita o posicionamento da DRJ. Tá bom. Vou adicionar. Aí, pessoal, estou aberto aí a considerações. Eu não sei o que vocês acham. Essa questão do saldo negativo de 2008, efetivamente. Eu cheguei a pensar em ser a hipótese de não conhecimento por mim, né? Dessa hipótese do negativo de 2008. Mas, na verdade, você acaba entrando, né, na questão toda, né? Então, eu acho que mesmo que seja para dizer que não conhece, você tem que fazer uma análise do pedido do contribuinte, mas eu concordo aí que débito não é nossa competência, no meu entendimento também, né? Então, não caberia a gente se antecipar um pedido que ele poderia fazer em outro processo. E eu fiquei pensando também o seguinte, corre um risco de, se você começar a fazer isso, você ter um pouco de decisão conflitante, né? Porque eu vou vincular dizendo que não pode cobrar, ou seja, a pessoa que decidiu o saldo negativo de 2018 não vai poder se manifestar sobre essa cobrança de débito, é uma coisa meio esdrúxula, entendeu? Porque, vamos supor que tem um saldo negativo de 2008 lá, vão dizer, olha, cobra estimativa ou não cobra, dou saldo negativo ou não dou. Se eu me manifestar agora, eu já estou falando que a pessoa vai poder falar no saldo negativo de 2008, que é a ótica que a gente tem feito aqui no CARF, né? A gente fala dessa situação de cobrança de estimativa ou glosa de saldo negativo, quando analisa o saldo negativo daquele ano. É aquele que é diferente, ele quer que eu fale de saldo negativo posterior. Entendeu? Eu não sei, mas... Tá mudo, doutor Donemos. Tá mudo. Eu estou com dificuldade de acompanhar esse julgamento. Eu confesso, porque está fugindo demais as palavras que vocês pronunciam. E eu já estou vendo que é realmente da minha internet, porque todos vocês estão, quando falo, eu não consigo ouvir direito, e eu não consigo ver ninguém aqui, a não ser o presidente que está relatando. Se eu entendi direito, essa questão do débito, você entende que eu não vi você não conhecer da matéria, eu vi você negar. Você falou aqui que você rejeita o pedido de constituição, então você não conheceu. Ou você conheceu e rejeitou, é isso? Isso, é isso. Porque eu vi assim, deu para entender, Lisandro falou que concorda, porque realmente andar de débito não é da minha alçada, da DRF e tal. Essa discussão está aqui dentro desse bolso desse tópico, é isso? Tá, agora a questão, eu também até trouxe para cá para a gente discutir, porque é o seguinte, eu não sei, eu cheguei a pensar em não conhecer desse pedido dele, mas o problema é o seguinte, o não conhecimento em si me impediria de até analisar o que é o pedido, eu não abro o envelope, né, quando eu estou falando de não conhecimento, e, na verdade eu abri o envelope,
Eu falei, olha, por que você não posso analisar esse seu pedido? Porque essa sua sustentação, efetivamente, refere a um saldo negativo de 2008, que vai ser efetivamente considerado em outro processo. Entendeu? E esse envelope foi aberto na instância anterior? Na verdade, na instância anterior, eu acho que não. Eu não sei se ele fez esse pedido na instância anterior, é uma boa pergunta. Mas eu acho que pois é, porque é o seguinte, se você abre envelope, aí você está conhecendo. O meu entendimento que deve conhecer. Eu conheci. Que deve conhecer e julgar, porque é o seguinte, essa interpretação de que que quando se faz análise da compensação, no processo administrativo, a gente só vai analisar para o direito creditório, eu não consigo, eu não concordo com isso a partir de fevereiro de 2020. Inclusive, depois que eu participei da Câmara Superior, nesse julgado aqui, até já fiz voto nesse sentido, o acordo 9101-004-767. Quem foi a redatora foi Edeli. E lá se tratou dos limites objetivos da LIDE. Uhum. E lá foi maioria, mas só foi vencido André. E André hoje não faz mais parte da Câmara Superior, e a tendência é que seja unânime lá. A presidente Andréa, ela acompanhou a relatora pelas conclusões. Uhum. E lá, inclusive eu participei do julgamento e também votei favorável, mudando de entendimento, que até então meus votos eram exatamente não conhecer da LIDE. E eu eu tive a oportunidade de discutir essa matéria lá na Câmara Superior, onde foi trazido uma... Vocês estão me ouvindo direito? Sim, eu estou ouvindo perfeitamente. Sim, essa discussão é pertinente, eu posso avançar, né? Pode pelo seguinte, na verdade, assim, eu tenho 2 itens aqui do meu voto em que eu falo que essa discussão não deveria ser travada além na seara de cobrança, efetivamente. Aí você está discutindo também dizendo, eu, assim, até vou ser sincero, eu poderia não ter colocado isso. Eu poderia dizer, olha, eu acho que a discussão, efetivamente, tem que ser feita no outro processo em si, efetivamente, sem falar que não era própria da LIDE, entendeu, doutor Daniel? Poderia ter esse posicionamento. Aí eu acho que você vai estar coerente com a processual, porque, assim, se você conhece essa matéria e analisa o mérito, você tem que devolver para a DRJ. Uhum. Assim, você não pode entrar no mérito sem a DRJ antes de falar. Se a DRJ não falou nada, você tem que conhecer e mandar. Agora, se você concorda com a DRJ, como eu vi Lisandro falando que ele também concorda, se esse for o entendimento que prevalecer, pronto, aí não deve discutir mais a questão. Eu entendo, como eu falei aqui, que a gente deve entrar nesse mérito. E se deve entrar nesse mérito, obviamente o processo deve retornar para a DRJ, para analisar essa questão do débito, se isso foi importante para a LIDE. Por isso que eu perguntei se eu posso avançar na explanação. Não, eu posso continuar, né? Pode continuar. Eu não estou ouvindo direito, viu, gente? Desculpa, porque aí não estou ouvindo direito. Eu perguntei por isso aqui. Aí é o seguinte, aí na oportunidade eu tive... Doutor Leonel, deixa eu só fazer um adendo, que é o seguinte, agora eu lembrei dessa. O que aconteceu? Isso foi objeto de pleito, mas a DRJ, a gente pode se manifestar assim. Eu cheguei a pensar nisso. Ela disse que a cobrança está legalmente sustentada em seus dispositivos, entendeu? Então, na verdade, ela entrou na seara de cobrança, mas disse, há amparo legal para a cobrança com base nos dispositivos tais e tais, e eu não posso afastá-los. Então, houve a apreciação da DRJ, sim. Então, ela conheceu da matéria do débito. Conheceu. E está discutindo o débito. Ela disse, a cobrança tem base legal, então é mantida, entendeu? Aí ele fala então ela está discutindo débito. É porque é exatamente isso. A compensação, ela tem 2 pernas. Ela tem o crédito e tem o débito, né? Então, deve-se conhecer do débito, até porque
obrigação tributária, crédito tributário decorre de lei e não de obrigação acessória. Mas se ela conhecer o débito, essa discussão que eu ia levantar aqui, ela cai no vazio, né? Porque ela conheceu, entrou no mérito, você está conhecendo e entrando no mérito, não é isso? Agora, o que eu talvez tenha que fazer, eu trouxe aqui os itens, né? É expurgar, talvez eu estou lisando que talvez não concorde, é expurgar do meu voto essa questão dessa discussão, extrapolar a lide efetivamente, entendeu? Porque é o seguinte, aqui no meu voto eu tenho um que eu digo que extrapola a lide, que teoricamente eu até concordo que encaminharia um pouco pelo não conhecimento, se eu disser que extrapola a lide efetivamente, talvez seja esse posicionamento que eu estou analisando. Tem 2 itens que falam isso efetivamente. E tem um outro que eu entro na seara de que, olha, ainda que eu reconheça que eu vou discutir aqui, essa cobrança tem que ser discutida num outro processo. Eu estou analisando, entendeu? Isso aí não é não conhecer. É o seguinte, olha, mas não é o lugar aqui de se discutir essa cobrança. É no saldo negativo de 2008, efetivamente. E aí é um outro posicionamento, mas eu estou conhecendo sem dúvida, entendeu? Mas é o seguinte, olha, não é no âmbito desse processo. Agora, são 2 argumentos que são um pouco, que se superpõem um pouco, né? Porque se eu estou discutindo, dizendo que em outro lugar, é que a lide é em outro lugar desse processo, né? Aí é que é o problema, entendeu? Porque, veja bem, se eu discutir, Rocha, qual é o problema de eu discutir essa cobrança aqui agora? Veja bem, você imagina o seguinte, que existe, eu não procurei, nem o contribuinte trouxe, uma discussão do saldo negativo de 2008. É lá que você vai falar se pode cobrar a estimativa de 2008 ou não, não aqui, entendeu, doutor Nelson? Não é no saldo negativo de 2006, vamos dizer, olha, tá vendo o saldo negativo? Tanto que a gente faz isso sempre. A gente fala, olha, vamos sobrestar até resolver o processo da estimativa. A gente não faz isso sempre aqui. A gente sempre faz isso aqui. Porque ele diz o seguinte, olha, o que der na compensação lá, ótimo. Mas eu respeito aqui, obviamente, mas aqui eu digo, se vai cobrar, e eu não vou cobrar em duplicidade, mas a discussão é travada no outro saldo negativo, não no anterior. No anterior já é a compensação. Você está vendo que tem gente, está vendo que a gente tem que discutir débito também, não pode tirar uma perna da compensação. Eu não vou explanar o voto todo lá, eu só queria que vocês então eu vou concordar com você, porque você está discutindo débito. Cadê aqui, meu Deus? Ela faz uma explanação, e acho que muito acertado, da legislação. E a legislação, tanto a legislação infralegal como a legal, ela em nenhum momento ela restringe ou faz indicação que a análise é só do direito creditório. Por exemplo, ela citou aqui o parágrafo. É interessante você dar uma olhadinha depois no acordo, porque a indicação é que seja unânime mesmo na Câmara Superior. Eu acho que ele deve estar vendo isso. Claro que cada um tem seu juízo, né? Obviamente. 94, 30, 96. Então, no artigo 74, do parágrafo 7, 9, fala que é facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no parágrafo 7, apresentar manifestação de conformidade contra a não homologação da compensação. Não homologação da compensação é um ato multifetado, tanto crédito como débito. É um ato complexo, e ela também analisa a questão da instrução normativa 600, não. Enfim, 600, outro IN aqui, fala uma coisa interessante. Ela reconhece que a legislação ela prevê termo, né, que o pedido de restituição lá no artigo 113 da IN 1717, ele fala lá, né, que o pedido de restituição, o pedido de compensação ou reembolso, ressarcimento e reembolso, tal, poderão ser cancelados pelo sujeito passivo somente na hipótese que se encontrar pendente decisão administrativa
O cancelamento não será admitido quando formalizado depois de intimação para apresentação do documento comprobatório. Ela entende que a legislação prevê punições na hipótese do abuso de forma ou fraude da apresentação da DECOMP. Os parâmetros de espontaneidade presentes no decreto 7235 foram incorporados ao ato normativo para excluir a possibilidade do sujeito passivo desconstituir infração depois de iniciado o procedimento fiscal para sua verificação. Assim, são ineficazes para fim de exclusão da responsabilidade por infrações as condutas identificadas ou canceladas depois de o sujeito passivo ter sido intimado. Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo inexistente, será necessariamente cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o cancelamento da DECOMP, antes intimado para apresentação dos documentos comprobatórios da compensação. A legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista para inobservância das vedações à apresentação da DECOMP, mas o tributo permanece sendo obrigação decorrente de lei e depende de ocorrência do fato gerador. Uma preocupação que eu vejo sempre ter é a questão das fraudes, né, no manejo da manipulação disso aí. Aí ela falou, é certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito passivo para alcançar vantagens devidas. A alegação de inexistência ou excesso de débito compensado poderia ser vinculada, por exemplo, em momento do qual a desconstituição do valor compensado não mais pudesse ser revertida, ou mesmo verificada a sua apuração, em razão do decurso do prazo decadencial, dado esse ter o fato gerador do tributo como referencial para a definição do seu termo inicial, e quanto o prazo para a homologação da compensação é feito a partir da data da apresentação da DECOMP, sendo que a compensação pode ser declarada anos depois da ocorrência do fato gerador do débito. Ela reconhece que pode existir isso, todavia, essas circunstâncias devem ser referidas e enfrentadas em caso concreto, e não possa invocar para excluir a análise de pleitos que possam ser legítimos, negando-se qualquer possibilidade de discussão administrativa acerca do débito compensado. Eu achei isso interessante, queria trazer para o colegiado, quem tiver oportunidade. Qual é o número do acordo? É o mesmo e não tem problema. O acordo é 9101-004-767 da Câmara Superior, foi por maioria vencido André, e Andréia acompanhou pelas conclusões, relatora foi Adeli, participaram. André, olha, sim. O que eu acho é o seguinte, eu vou fazer assim no meu voto, até diante dessa discussão. Eu vou deixar essa questão, eu continuo achando que, na verdade, como esse acordo, na verdade, não me vincula ainda, pelo menos enquanto não tiver assunto, eu vou continuar achando que está fora da LID e vou botar um posicionamento adicional, ainda que se esse posicionamento restasse superado, aí eu entro na questão do débito, de que tem que ser discutido no outro processo, efetivamente. Agora, eu não sei, o problema é a gente discutir se isso aí não seria um caso de eu não conhecer do recurso, não sei o que vocês acham, entendeu? Eu acho, presidente, nesse caso, se você achar que extrapola a LID, eu acho que teria que realmente não conhecer. Agora, eu tenho alguns pontos a comentar. Em relação à questão do não conhecimento, quando a gente conhece e diz que não é competente, é quase como que não conhecimento. Mas eu ainda sou mais simpática à tese de conhecer e se considerar incompetente e, por isso, manter a cobrança da estimativa, dizer, olha, eu não tenho competência para analisar isso aqui agora, ou porque isso aqui competeria à instância, ao julgador que estiver julgando, analisando o saldo negativo de 2008, que é onde essa estimativa seria utilizada, efetivamente. Então, eu não sou competente porque não está sendo discutido isso nesse processo, porque isso compete a quem for analisar o saldo negativo de 2008, que é quase
fazendo uma comparação com a súmula CARF número 2, várias vezes a gente adentra numa matéria que o contribuinte alegou, sei lá, inconstitucionalidade da lei, entre outras coisas, e aí a gente diz, o CARF não é competente para julgar a inconstitucionalidade de lei, mas a gente não deixa de conhecer do recurso, a gente conhece do recurso e diz agora, com relação a essa matéria aqui, eu vou manter a cobrança, até porque ilegalidade de lei eu não sou competente. E aí aqui a gente diz, olha, eu estou conhecendo da matéria agora, vou manter a cobrança do débito porque analisar o saldo negativo de 2008 eu não me considero competente. Então, a minha posição vai ser nesse sentido, assim. Eu estou simpática, né, a ideia de realmente conhecer e dizer que não somos competentes para analisar nesse momento. Quando ele estiver analisando o saldo negativo de 2008 e for distribuído para a turma 1301 e cair para a gente, eu vou ser competente para analisar. Nesse momento, não. E aí, é justamente isso. Extrapola a LIDE não por não ser possível de análise em série de discussão administrativa, mas não discussão administrativa neste processo, que não está sendo analisado isso nesse processo. Então, quando o seu voto, de repente, ele diz que extrapola a LIDE e, ao mesmo tempo, entra no mérito, ele termina sendo, talvez, contraditório. Talvez ou tira, como você falou, ou expurga e conhece, ou não conhece. Eu trouxe porque eu sabia que ia ter essa discussão técnica, por isso que eu falei que ia dar algum tipo de celeuma aqui de manhã. Né? Eu estou votando pelo seguinte, eu vou fazer o seguinte, então. Eu não vou falar em não conhecimento, eu vou tirar os itens 28 e 29 do meu voto. E aí, a partir do 30, vocês vão ver que trata justamente da questão de ser no processo do saldo negativo de 2008, efetivamente. Agora, tem que ver se o doutor Lisandro, acho que se manifestou aqui, se ele não levanta uma preliminar de não conhecimento dessa matéria, entendeu? Isso pode ser. Tá. Agora, eu tenho outra questão aqui que eu gostaria de colocar, até para corroborar a ideia de que a gente não tem competência, a gente está falando aqui, o contribuinte quer que a gente diga que o débito de estimativa não deve ser cobrado, que deveria ser reduzido o saldo negativo de 2008. Quem garante, a gente está aqui sentado aqui agora, quem garante que não tem um processo nesse exato momento na turma 1201 que esteja discutindo o saldo negativo de 2008 e que está aplicando o parecer COSIT número 2? Exatamente isso. Eu falei então, assim, a gente teria justamente a estimativa nem vai ser cobrada aqui, nem vai ser cobrada lá, eu não sei o que está acontecendo. Então, se a gente tivesse com o saldo negativo, com o processo do saldo negativo de 2008, que a gente não sabe o que aconteceu, a gente poderia sobrestar e consultar o processo de 2006, que é esse que a gente está julgando, né? Digamos, a gente está julgando aqui, a turma 1201 está julgando o saldo negativo de 2008. Então, para que eles decidam lá, necessariamente o nosso processo seria prejudicial em relação àquele, eles deviam dizer, vou sobrestar para aguardar o que a turma 1301 vai decidir. A gente aqui não, acho que a gente tem que manter a cobrança, entendeu? Porque aquele processo dependeria desse, mas o nosso não depende, a gente não tem que estar excluindo aqui, porque a gente corre o risco de não cobrar em nenhuma das pontas, né? Essa é outra observação que eu faço. Deixa eu só entender uma coisa aqui. Até ter uma decisão inconsistente. A gente dizia uma coisa aqui e no outro processo disse outra coisa. Por exemplo, eu digo, olha, vamos supor aqui, vamos supor, exonerar ele da cobrança aqui. Aí lá dizem, não, mas aqui eu vou glosar o saldo negativo, reconhecer o saldo negativo e manter a cobrança efetivamente. Eu poderia ter uma decisão conflitante. Deixa eu entender aqui uma coisa. Aqui a gente está analisando saldo negativo 2006. Isso. Ele pegou esse saldo, ele é formado em escritório e utilizou para compensar um débito de 2008. De estimativa. Está nessa PDComp aqui. Isso. Estimativa. Isso. Nessa daqui, ele está compensando a estimativa de 2008. Isso aí. Ele está pegando o saldo negativo de 2006, que é o crédito nesse processo, saldo negativo de 2006, e o débito a ser compensado é a estimativa de 2008. O que ele está pedindo é que a gente diga, não cobre esse débito aqui e vá rever o meu saldo negativo de 2008. É isso mesmo. Não, é incompetente para fazer isso. Concordo com você. Né? Você acha que a gente pode reduzir o saldo negativo de 2008? Não, eu acho que a gente é incompetente para isso. Tá, entendi.
Aqui a discussão limita-se a 2006. Agora, ele disse que não existe o débito de 2008? Não, o débito ele disse que não existe o débito? Não, o débito passa a 2008? Não, o débito passa a existir quando a compensação não é totalmente homologada, entendeu, professor Ornelas? Quando a compensação abre, ele fica com um débito de estimativa de 2008. Mas então nós estamos falando de outra coisa, gente. Eu não estou falando disso, não. O débito existe, é uma obrigação legal dele, né? Ele não está falando que o débito não existe. O débito é estimativo de 2008. Isso. O débito existe. Aí ele pede o quê? Para que a gente desconsidere a compensação do débito? Não, ele pede que a gente não cobre esse débito, ainda que a compensação não extingua esse débito. Ele não quer ser cobrado, ele quer que reduza o saldo negativo de 2008, lá na frente. Não, aí é outra discussão. Ele já está compensando o débito. É outra discussão. Eu estou com vocês. O Giovana falou, nós somos incompetentes para analisar a composição de 2008. Eu não sei se o termo... Eu não sei se o termo correto é competência, entendeu? Isso é que talvez o termo não seja, eu diria, não somos competentes ou não estamos aptos nesse momento, porque isso não está em discussão. Talvez seja aquela coisa... Não, é competência que eu falo nesse sentido mesmo. Foge a esta lide. A gente pode ser competente. Foge a lide. Foge a lide. Foge essa lide. Isso, pronto, tem isso aí. Eu concordo com você, não há divergência isso não, gente. Eu pensei que era outra coisa. Mas quando eu consegui ouvir, agora estou ouvindo melhor vocês, viu? Mas antes, eu pensei que ele está dizendo que um débito que não existe porque foi duplicidade, mas nesse caso concreto aqui, nem se aplica esse entendimento aí que ele colocou. Nós somos, extrapola a lide. Então, não houve... Então, assim, a questão de... Nem cabe essa discussão que Lisandro levantou, você levantou, não sei, porque é da competência da DRJ, tal, que é só concreto. Não cabe aqui isso, não. Isso aí extrapola a lide, porque nós não estamos analisando o saldo negativo de 2008, e sim 2006. Pronto. Doutor Ornelas, é o seguinte, se você achar que a cobrança nem era aqui, você nem entraria nessa seara, é isso que eu estou dizendo. O problema é o seguinte, para quem acha que eu nunca vou nem olhar a cobrança, pouco me importa se fosse um saldo negativo de 2008 ou não. Eu poderia parar antes na fundamentação. Esse aqui é o meu voto. Entendeu? Eu disse, olha, a cobrança para mim está fora da limite. Aí eu disse o seguinte, ainda que eu vá me manifestar sobre isso, tem que ser feito. A diferença entre a gente, então, né? Você para ali, eu digo, olha, eu sou competente para analisar débito, mas nesse caso, o débito aqui, ele deve se analisar no momento adequado para um ponto de discussão, o saldo negativo. Eu conheço a matéria e digo que extrapola os limites desta lide, como a Giovana colocou aí. Uhum. É diferente de você simplesmente dizer que não conhece e não olhar para ele. Sim, exatamente. Na verdade, eu botei os dois posicionamentos no voto. Ficou o seu voto? Para a gente discutir, no 28, 29 e o 30, vocês vão ver. Mas acontece que a gente discutir isso justamente aqui. Isso aí vai aparecer várias vezes aqui. Se a gente vai discutir o débito ou se não vai, a gente nunca discutiu isso. Eu vou manter minha posição do que eu prefiro conhecer e dizer, até se para não correr esse risco teria que não conhecer se extrapola a lide. Na verdade, neste processo eu não tenho competência para analisar o saldo negativo de 2008. Então, eu prefiro nesse sentido, assim, competência, né? Posso, daqui a 2 anos, receber esse processo. Então, eu digo, neste momento aqui, não me cabe analisar, né, esse débito, mas eu entraria dizendo, por isso eu quero manter a cobrança. E aí eu estou entrando no mérito e mantendo a cobrança da estimativa. Entendi, porque é objeto de outro processo. Pode virar, se a gente nem sabe se está sendo discutido ou não. E o que eu ia dizer em relação à questão da compensação ser um procedimento de 2 pernas, do crédito e débito, isso eu concordo. Agora, eu acho que até o próprio acordo que você citou da EDELI, que ele conclui que naquele caso ele deve analisar e em determinado momento ele diz isso pode ser utilizado de maneira abusiva, então tem que ser analisado no caso concreto. Então, essa questão da DECOMP como 2 pernas e você analisar o débito,
eu acho que vai depender muito no caso concreto e do aspecto do débito que está sendo discutido. Então, por exemplo, às vezes, se ele chegar e estiver sendo cobrado um débito e está sendo feita a compensação e no débito foi imputada a multa de 20%, eu posso chegar e me manifestar. Não, tem que, na compensação ele tem que considerar porque o débito foi declarado em atraso. E aí eu estou me manifestando em relação ao débito. Então, assim, alguns aspectos do débito, eu acho que a gente vai poder e dever analisar. E dependendo, vai ter outros aspectos que a gente não vai poder fazer análise. Por exemplo, se o contribuinte chega e diz, eu quero retificar meu débito, que não é esse que está na DECOMP, porque eu mandei uma DCTF retificadora e quiser fazer uma discussão aqui acerca da retificação desse débito por DCTF retificadora. Eu entendo que a gente não deve entrar nesse mérito, porque é da unidade de origem, só que eu não vou me estender aqui, porque o débito tem vários aspectos, e eu acho que no caso concreto a gente vai analisar se realmente aquele aspecto do débito ele diz respeito à compensação como um todo, entendeu? Porque, assim, da mesma forma que vou fazer aqui, são duas pernas, né? Então, tem o débito, o crédito, mas o débito, além de perna, tem braço, cabeça, que às vezes não está casando com o crédito, são matérias autônomas e independentes em relação ao débito, e que algumas vezes a gente não vai poder adentrar. Então, acho que nesse sentido, a gente vai terminar sendo análise meio que caso a caso. A gente não pode dizer, eu vou analisar o débito em qualquer circunstância, ou eu jamais vou analisar o débito, porque não é minha competência. Entendeu? Eu entendi. Eu fazia exatamente, eu tinha exatamente esse pensamento, mas quando percebe que, em caso concreto, no seu exemplo, eu já analisaria. Por exemplo, se você tem um débito que compensou, mas de repente você, olha, eu compensei errado o débito. Está aqui o DAF, que eu paguei esse débito. Eu vou analisar esse débito e se constituir na compensação. Até porque se eu não analiso, vai permitir que vai obrigar o contribuinte a entrar com outro pedido de DECOMP, de descreditório, porque compensou um débito errado, porque o débito já está pago. Então, isso é revisão de ofício na unidade de origem, Ornelas. Essa competência dessa revisão por pagamento é competência de revisão de ofício na unidade de origem, e isso está no regimento interno da Receita Federal. E é quando eu cito que ele pede eu já fiz acordo nesse sentido, quando ele pede essa revisão desse débito, eu cito o regimento interno e a competência das unidades de origem, inclusive do setor lá ele tem um SRL, que é o setor de retificação do lançamento, quando é confessado, débito confessado. Então, existe um setor na Receita Federal específico para fazer esse tipo de procedimento. Por isso que não é competência nossa. Certo. Entendeu? Você está entendendo as premissas diferentes, né? Eu estou entendendo que dentro do processo administrativo é possível você discutir isso aí. A lei não faz essa limitação. Você entende que isso aí é uma competência lá para o regimento interno da Receita. Tá? São premissas diferentes, mas o caso concreto aqui, ele não entra nessa discussão. Então, o caso concreto aqui, a gente vai analisar o débito, mas dizer que ele está fora dos limites dessa lide aqui. Não é isso? Eu não vou nem usar esse termo de fora de limite da lide, eu vou dizer o seguinte: o posicionamento do relator, do meu, no caso, é no sentido de que a discussão de se a cobrança como saldo negativo ou como estimativa tem que ser travada nos autos do processo em que se analisa o direito creditório de 2008. Vou dizer isso, efetivamente. E vou expurgar aquela 28 e 29, que era a parte que eu dizia que o não conhecimento, encaminhava para o não conhecimento, dizia que o conhecimento de débito e de cobrança de débito não é seara do processo de compensação. Então, eu deixo com um fundamento que é suficiente do 30, efetivamente, e aí a questão é o seguinte: talvez se alguém quiser esse fundamento de que eu acho que não deveria discutir débito em seara nenhuma aqui, aí seria o caso de alguém levantar preliminar de não conhecimento. Então, não, pessoal, eu acho que Lisandro também está confortável. Eu acho que isso aí você não está entrando nesse mérito, né? Não sei se Lisandro tem alguma coisa a falar, mas eu acho que está mais confortável assim. Então, sim, você não está entrando nesse mérito. Acompanhar, inclusive, eu acho que o meu pensamento, né? É de que eu não vou me fechar completamente a análise, mas a princípio eu não conheço mesmo. Mas do jeito que ele fez a redação dele, eu acho que está ótimo. Acompanhe. Dornelas, eu acho que eu entendi a sua premissa, que realmente vai ser diferente da minha, mas a gente deixa para divergir no outro processo, né? Isso. Entendi, agora eu estou entendendo qual foi o seu raciocínio.
Então, mesmo com essa competência, se chegar a gente poderia fazer parte do processo administrativo. Entendi. Depois de conversa. A gente deixa para o próximo, deixa chegar um caso desse, a gente discute. Então, pessoal, doutora Marta e doutora Lucas, o que vai acontecer é o seguinte: o meu voto, os itens 28 e 29, que falam de eu não poder me manifestar sobre a cobrança, vão ser expurgados. Então, a fundamentação para a negativa do pedido dele de não cobrança passa a ser do item 30 em diante, que é a questão de isso ter que ser analisado no saldo negativo do período posterior. Então, na verdade, os 28 e 29 não vão mais existir. Efetivamente, o item 30 é o fundamento para não dar provimento ao pedido do contribuinte, efetivamente. Aí, do 30 em diante, acho que está ok. Entendeu? Que é até o que eu falei no voto. O exemplo que isso aí tem que ser lá é que se discute isso em todos os processos, quando no saldo de 2008, essa discussão ia haver, como houve na emenda que ele trouxe, que se glosava o saldo negativo, e na emenda a doutora Viviane diz, não glosa o saldo negativo, cobra a estimativa em si. Bom, pessoal, posso escolher os votos, então? Acho que está. Então, doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Eu também acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Acompanho o relator, presidente. Doutora Mauritânia. Excluídos esses itens aí que o relator vai excluir, eu sigo e acompanho o relator. Tá bom, pessoal. Então, eu vou realmente excluir esse 28 e 29. A fundamentação da negativa de cobrança vai ficar exclusivamente no fato de ter que ser analisada no processo negativo, saldo negativo de 2008, que é onde a estimativa estoura, né, quando vira saldo negativo. Mas, então, é isso. Então, é por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Por isso que eu quis deixar isso para trás, senão a gente ia entrar pelo almoço adentro. Né? Então, acho que com esse, o 66 a gente já apreciou. O 67 era da doutora Bianca, saiu de pauta, 68 saiu de pauta, 69 era do doutor Lisandro, mas saiu de pauta, e com isso, então, a gente encerrou a pauta de hoje à tarde também. Então, Patrícia, acho que agora pode encerrar a gravação, por favor. A gente encerra. Ok, presidente.